O padre Gabriel Vilaverde, meu amigo querido, está vivendo uma situação aqui nas redes sociais a quem eu tenho tanto apreço e então, por isso, preciso de me posicionar. O padre, nesses dias, fez uma retratação pública de um vídeo que ele tinha falado a respeito das falsas igrejas e, sobretudo, dos falsos sacerdotes que se dizem católicos e que enganam o povo por aí. Ele foi, de alguma forma, pressionado por esses grupos, e esses grupos chegaram até a sua diocese de origem. Então seu bispo, Dom Antônio Torinho, pediu para que ele fizesse essa retratação às pessoas que se sentiram ofendidas. E a nota diz o seguinte: eu, padre Gabriel dos Santos Vilaverde, pertencente ao clero da Diocese de Cruz das Almas, Bahia, venho me retratar publicamente a pedido do meu bispo, Dom Antônio Tourinho Neto, e do Conselho de Presbítero da mesma diocese, a respeito de um vídeo que foi publicado no meu canal do YouTube sobre a existência das igrejas católicas nacionais e que tinha como título Cuidado com estes falsos sacerdotes. Bom, eu vou parar por aqui só para você contextualizar uma coisa. O Padre Gabriel fez esse vídeo onde ele vai falar para nós, dando aí para os seus seguidores, assim como eu também aqui no meu canal tento trazer para você conteúdos da fé. Ele, enquanto sacerdote, está fazendo um alerta para o povo que o assiste, para que tome cuidado, porque infelizmente hoje em dia existem várias pessoas, vários grupos que se dizem católicos apostólicos romanos, quer dizer, que têm comunhão com Roma e que não são. Nós temos igrejas por aí que se dizem católicas, mas são católicas do Brasil. Não tem nada a ver com Roma, com o Papa Francisco. Então, há de se pensar aqui, né? Quem tem 2 neurônios consegue diferenciar uma coisa da outra. O padre não está de forma alguma atacando essas igrejas e nem mesmo atacando os membros dessas igrejas. O que ele está dizendo era para o público católico tomar cuidado de não ir em uma determinada denominação, naquele lugar que se diz ser igreja católica e não é. Bom, e ele, ao falar disso, ele está alertando sim sobre falsos sacerdotes. Existem sim pessoas mal intencionadas que usam o nome da igreja, o nome de Cristo, para poder vamos dizer, se promover. Olha, tem um exemplo muito claro sobre isso. Quando eu morava em Portugal, na missão que a gente morava lá em Lisboa, nós tínhamos a nossa casa em Lisboa e um conhecido nosso que morava em Fátima disse: olha, tem um sacerdote que está indo aí para a casa de vocês, que vocês podem acolher porque ele vai para o aeroporto, né? Ele gostaria de celebrar a missa aí na casa de vocês. A gente falou, tudo bem, graças a Deus, vai poder celebrar a missa aqui na fraternidade. E esse sacerdote, quando chegou, ele dizia que era da congregação dos Faustinianos, né? A gente achou estranho, nossa, Faustiniano, a gente nunca ouviu falar dessa congregação. Bom, esse padre celebrou a missa, ele confessou as pessoas, depois do outro dia ele foi embora. E nós descobrimos de verdade que esse homem aí não era sacerdote coisa nenhuma, que vestia roupa de padre, que sabia rezar todo o rito da missa, mas que não era sacerdote. Então nós fomos enganados. E, imagina, estou falando isso de 2008, imagina hoje está pior ainda, tem muita gente por aí, sobretudo o Padre Gabriel fala, gente, aqui na internet, nas redes sociais, tem pessoas que se dizem católicas, que se vestem com hábito de carmelita, dizendo que é católico, fala em nome do Senhor, que tem visão, e tem um monte de católico indo atrás. Eu poderia até citar o nome de alguém, está até aqui na minha boca, mas eu não vou dizer porque eu não quero ter problema aqui depois. Mas existe sim, existe pessoas que se colocam com roupa de sacerdote aqui nas redes sociais e também fora. Gente, aqui na minha cidade de Piracicaba, um tempo atrás, teve alguns bandidos que estavam vestindo-se de sacerdotes para poder entrar na casa das pessoas. Então, beleza. Existem também essas falsas pessoas, assim, existe. O padre está falando disso? Não, eu estou falando. O padre está falando sobre os falsos sacerdotes que se apresentam como igrejas. Ele vai falar da veterocatólica, vai falar da Igreja Católica Brasileira. A Igreja Católica Brasileira, ela pode existir? Pode, ela está no Brasil.
Nós estamos num país livre. A Igreja Católica Brasileira é uma igreja que não está em comunhão com Roma. Portanto, para nós católicos, não são católicos de verdade. E ponto final. Católico de verdade, para um católico em comunhão com Roma, tem que ter alguns requisitos. Para você ser católico, você tem que ser batizado. O bispo ou o padre que te batizou tem que ter sucessão apostólica. O que é isso? Legitimidade no sacramento, na administração dos sacramentos, que remete aos apóstolos, né? O padre que administra o sacramento, que celebra a missa, só é válido porque teve um bispo que possui sucessão apostólica, que o ordenou. Amém? E depois você tem aí também a realidade também da fé, de professar a fé, de estar em comunhão com o sucessor de Pedro. Essas igrejas não estão. Então, meus irmãos, sinto lhe dizer, o padre aqui está fazendo sua retratação pública, mas de nenhuma forma ele está errado. A verdade é o que é. A verdade supera todas as falsidades. Então ele continua. No vídeo eu afirmei, amparado no parágrafo 816 do Catecismo da Igreja Católica, que tais igrejas não são legítimas e que seus sacerdotes não são verdadeiros padres, pois não estão em comunhão com Roma. Isso é óbvio. E com o Santo Padre. Isto causou uma grande polêmica e um profundo desgosto nos membros dessas igrejas. E algumas chegaram a publicar notas de repúdio em suas páginas sociais. Uma dessas notas chegou ao conhecimento do meu bispo, pedindo que minha diocese tomasse providências quanto ao meu posicionamento apologético. Reconheço que, ao defender a doutrina de modo apaixonado, acabo me excedendo nas palavras e sua intenção. Termino por ferir o sentimento das pessoas e de outros credos. Portanto, em nome da obediência, venho pedir desculpas aos que se sentiram ofendidos e desacatados pela forma como expus a doutrina da igreja, retratando-me publicamente, pois a obediência é a virtude que trabalha em nós a humildade, mas que de forma alguma ofusca a verdade. Então é sobre isso. A obediência, e aqui está a virtude mais linda dessa nota, o padre Gabriel se submete àquilo que o seu bispo pede, e a sua humildade nos chama a atenção. Porque sendo uma pessoa tão pública como ele faz uma retratação de algo, né, que objetivamente não precisaria se retratar. Mas ele não se está retratando dizendo, olha, o que eu falei errado. Não. Ele está dizendo, eu estou pedindo perdão para quem faz parte dessas denominações, dessas igrejas, enfim. Então ele pede perdão às pessoas. Gente, é muito simples aqui. É mais ou menos assim, ó. Vamos supor que hoje eu coloque um jaleco aqui de médico, abro um consultório e digo, olha, eu sou o Dr. Rafael Ferreira de Brito. A minha pergunta para você é, o Conselho Federal de Medicina vai aprovar? Sim ou não? Claro que não. Porque eu estou sendo um falso médico. Simples assim. E isso na lei tem um nome, charlatanismo. A mesma coisa. Dentro da realidade cristã, dentro da realidade espiritual, nós temos que pontuar as coisas. Existe também uma realidade também em relação à própria igreja. Gente, nós temos que entender que a igreja é uma instituição. Então, a Diocese de Cruz das Almas é uma diocese pequena. O bispo Antônio Tourinho, ele é alguém a quem a igreja confiou uma porção de povo. Ele tem que cuidar do seu povo, pastorear o seu povo. A quem também o padre Gabriel faz parte. Então tem gente já querendo já chegar atirando e isso aqui, falando já do bispo também, aí a gente sai do equilíbrio e vai para os extremos, meu Deus do céu. Ah, mas o bispo pediu para que o padre fizesse isso, obrigou o padre a se retratar. O padre não foi obrigado a se retratar. O bispo pediu para ele, pela obediência que ele tem ao bispo, de poder fazer isso, porque está chegando muitas notas lá de repúdio. E o padre, por livre e espontânea vontade, fez, porque ele fez o voto de obediência. Então vamos tomar cuidado para que a gente não caia aí numa cruzada que o padre Gabriel não quer que você faça isso. O padre Gabriel quer que você tenha essa atitude aqui. A verdade vai continuar. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido. E a nota
ela tem um peso muito maior. A nota tem um peso muito maior do que o simples fato do padre pedir desculpa. Tem o fato da obediência à igreja. E aqui atesta que o padre Gabriel é um verdadeiro sacerdote pelo fato dele saber que ele tem um bispo que tem sucessão apostólica a quem ele deve obediência. Reze pela igreja, reze pelo padre Gabriel também, pelo ministério dele, viu? O padre Gabriel vai continuar vivendo seu apostolado tranquilamente. Mas nós, enquanto leigos, nós temos que dizer a verdade também e ser iluminados por ela. Sim, existem sacerdotes falsos, existem igrejas que se colocam um nome que não são verdadeiras e nós temos que falar isso para o povo. O público do Padre Gabriel é um público católico. Ele não está falando isso numa rede de TV, por exemplo, na Rede Globo, a nível nacional. Ele está falando para quem é católico. Ele está dizendo, cuidado com os falsos sacerdotes, com as igrejas que não estão em comunhão com Roma, porque se você for naquela missa, se você for frequentar aquele sacramento não é válido. Pronto, igual aquela missa daquele tal de Faustiniano lá que celebrou a missa em casa e não foi missa coisa nenhuma. Tá certo? Então vamos orar pela igreja, vamos orar por esses tempos onde o óbvio às vezes parece ser ofuscado. Que Deus abençoe a tua vida, reze pelo Padre Gabriel, reze também pelo bispo e reze também pela Igreja do Brasil. Deus te abençoe, estamos unidos no Senhor.